A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra em Lucas, capítulo 2, verso 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que verso maravilhoso que foi anunciado pelo anjo do Senhor na noite em que Jesus nasceu, dando a Jesus 3 títulos maravilhosos. Aqui, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Só nesse verso encontramos, logo no nascimento de Jesus, 3 títulos maravilhosos para esse menino que foi envolto em panos e colocado numa manjedoura. Primeiro título que encontramos, o Salvador. Jesus veio nos salvar de nossos pecados, veio nos salvar da condenação do inferno. Jesus é o Salvador. Você precisa ter um encontro com o Salvador, que nesse Natal você tenha um verdadeiro encontro com Jesus, que é o Salvador. Amém? Segundo título que aparece, Cristo, ungido de Deus. Como Cristo, e havia 3 casos de unção em Israel. Havia a unção do rei, todo rei era ungido por Deus. Havia também a unção do profeta, os profetas eram ungidos, e havia a unção do sacerdote. Arão foi ungido por Moisés e os seus filhos para o sacerdócio. Ao mencionar que é Cristo, nós podemos ver que aqui fala do tríplice ofício de Jesus, rei, profeta e nosso sumo sacerdote. Então, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O termo, o Senhor, fala do domínio de Cristo. Jesus não só é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Senhor. Portanto, devemos obedecê-lo, amá-lo, seguir a Ele. Jesus, o Salvador, o Cristo, o Senhor. 3 títulos maravilhosos que foram dados a Jesus somente nesse verso. Mas eu quero mencionar 10 títulos, porque Jesus não tem apenas 3 títulos no seu nascimento, mas ele possui 10 títulos, e eu vou mencionar mais alguns versos para mostrar esses 10 títulos de Jesus no seu nascimento. Primeiro título, vemos aqui o Salvador, Lucas 2:11. Segundo título, o Cristo, Lucas 2:11. Terceiro título, o Senhor, Lucas 2:11. Mas se nós formos para Mateus, capítulo 1, verso 23, que é uma citação da profecia de Isaías, capítulo 7, verso 14, lemos: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel é outro título dele. E aqui no verso 23, diz que Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Jesus é o Deus conosco. Aquele pequeno menino que nasceu naquela manjedoura é o Deus conosco. Olha aí, já vimos 4 títulos de Jesus aqui. O Salvador, o Cristo, o Senhor, o Emanuel. O Emanuel, que é o Deus conosco. Jesus Cristo é Deus conosco. Mas olha só, Mateus 2, verso 2, quando os magos chegaram e perguntaram: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Jesus é o Rei dos Judeus. Quer os judeus aceitem ou não, Jesus é o Rei dos Judeus. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Olha só
Que título! E ele ainda é pequeno, o menino acabou de nascer, mas ele é chamado de o Salvador, ele é chamado de o Cristo, ele é chamado do Senhor, ele é chamado do Emanuel, ele é chamado de Rei dos Judeus, logo no seu nascimento. Só aqui já vimos 5 títulos: o Salvador, o Cristo, o Senhor, o Emanuel, o Rei dos Judeus. E eu vou basear agora num texto lindo, conhecido, Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. Só aqui nesse verso, nesse menino, vamos encontrar mais 5 títulos. Eu falei que ia falar de 10 títulos, não é? Poderia falar de mais títulos, mas só aqui em Isaías 9, 6, logo no nascimento de Jesus, encontramos mais 5 títulos. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso. Então ele é o maravilhoso. Ele foi maravilhoso no seu nascimento, ele foi maravilhoso na sua infância, ele foi maravilhoso no seu ministério, ele foi maravilhoso nas suas curas, ele foi maravilhoso na sua morte, maravilhoso em sua ressurreição, maravilhoso em sua ascensão, maravilhoso em seu retorno à terra. Jesus é o maravilhoso. Ele é o conselheiro. Os conselhos dele são maravilhosos. Portanto, só aqui já vimos 7 títulos de Jesus: o Salvador, o Cristo, o Senhor, o Emanuel, que é Deus conosco, o Rei dos Judeus, o maravilhoso, o conselheiro. Vamos ao 8º título dele: Deus forte. Jesus não é um Deus fraco, não. Ele é um Deus forte, igual o Deus do Antigo Testamento. Jesus é chamado de Deus forte. E aqui, nesse menino, um menino nos nasceu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte. Vamos a outro título dele: Pai da Eternidade. Jesus é o responsável pela eternidade nossa, porque ele veio nos trazer vida eterna. A eternidade de Deus, que não tem início, nunca terá fim, e a eternidade para o homem. Por isso, Jesus é o Pai da eternidade. A eternidade é filha dele. Ele criou a vida eterna para nós vivermos. Pai da eternidade nesse menino que nos nasceu, Jesus. E o último título: Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Jesus é aquele que nos traz paz para com Deus. Paz para com Deus. Essa é a maior paz que nós podemos ter, porque o pecado nos deixou inimigos de Deus. Mas em Jesus, o Príncipe da Paz nos reconciliou com Deus, nos trazendo a paz de volta para com Deus. E ele disse: eu deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o homem dá. 10 títulos de Jesus no seu nascimento. Isso aqui não é nem na sua vida, nem no seu ministério, no seu nascimento. O Salvador, o Cristo, o Senhor, o Emanuel, que é Deus conosco, o Rei dos Judeus, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz. Que Deus te abençoe e um Feliz Natal para esse menino que nos nasceu com tantos títulos logo no seu nascimento. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Tenha Jesus no seu coração. Natal verdadeiro é ter Cristo no coração.